Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Torres da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43, diz assim a palavra de Deus. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui a respeito do próprio Jesus, né? E sempre a gente deve analisar essas coisas. E aqui nós aprendemos aqui que refere-se, né, à horrível indignidade, né, do pó da terra. O mesmo corpo, mas glorificado. Então Jesus, ele faz de tudo para que nós possamos entender isso aí. Então Paulo, o tempo todo Paulo está enfatizando na questão da ressurreição, do que nós morremos e do que nós vamos ressuscitar. Como vamos ressuscitar? Verso 44, semeia-se o corpo natural, né? Ressuscitará o corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual, tá? Então Paulo está dizendo, o seu corpo natural, ele vai realmente se dissolver, mas Deus tem algo muito melhor do que essa natureza nossa corruptível, numa incorruptível, né? Verso 45 diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Cristo, né, em espírito vivificante, né? Então, Paulo está falando sobre, verso 46, mas não é o primeiro espiritual, senão natural, falando de Adão, tá? Depois o espiritual, que é Cristo, tá? Um natural, que é Adão, que caiu, que pecou, que não venceu, mas um é espiritual, que é Jesus, que venceu, tá bom? Um também tinha uma alma vivente, que morreu, mas o outro, né, um espírito vivificante, que é Cristo, tá bom? Verso de número 47. O primeiro homem da terra é o terreno, Adão, né? E o segundo homem, o Senhor, é do céu. Verso 48, o qual o terreno, tais são também os terrestres, né? E os quais celestes também, o celestial. Então nós só podemos ir para o céu porque veio um que é do céu, que é Jesus, morreu naquela cruz, passou por tudo e venceu tudo. E a última coisa que ele falou na cruz foi Tetelestai, está consumado. E é isso, né? Verso 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem celestial. Então Paulo está falando o tempo todo que o primeiro Adão caiu, o primeiro Adão fracassou, o primeiro Adão não chegou lá, mas o segundo Adão, que é o próprio Cristo, venceu todas as coisas. E é por isso que Paulo está dizendo, então é por isso que eu fico feliz. Naquele dia vai haver ressurreição daqueles que em Cristo continua mesmo diante das lutas, das dificuldades, tá bom? Então Paulo lá já trazia essa palavra de encorajamento para a igreja de Corinto, embora alguns estavam disseminando lá, né, trazendo uma doutrina da não ressurreição. Paulo está falando, tem ressurreição sim. E é isso que a gente precisa entender, tá bom? Verso 50, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção.
Sabe o que ele está dizendo? O nosso corpo físico atual, como é agora, né? A carne e o sangue estão sobre a corrupção, enquanto o reino de Deus está sobre a incorrupção. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério, tá? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tá bom? Então isso é muito interessante. Verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Então Paulo já falava sobre a ressurreição. Paulo já falava sobre a questão que nós em Cristo vamos ressuscitar com um corpo incorruptível e os que estão vivos vão ser transformados. Então nada de velho em nós vai ficar. Tudo novo, tudo que não vai ter corrupção mais, não vai ter nada disso, tá bom? Então vale a pena a gente estar servindo a Deus, buscando a Ele, glorificando a Ele, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida, e que nós possamos, Senhor, ter sempre essa viva esperança no nosso coração. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã, já no ano de 2025, com a palavra de Deus. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.